Olá, 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 boa tarde. 12h12 em ponto. E eu estou aqui com vocês. Boa tarde, muito boa tarde. Eu, Manu Santana, uma das educadoras, né, da Escola de Pedagogos, né, uma das educadoras quânticas. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha história. Essa minha história e que durante a semana eu venho trazendo alguns flashzinhos, né? Dando alguns spoilers, como diz, né? O pessoal que tá na moda agora de falar de spoilers. A respeito dessa minha história, dessa minha trajetória para chegar até aqui, né? Como é que aconteceu isso em minha vida? Quando foi que se deu, né? Essa transformação? Porque, diferentemente, né, do que a gente pensa quando a gente fala quando aconteceu a transformação, na verdade ela é um processo, né? É um caminhar, é uma caminhada. Tô ajustando aqui, viu, gente, a imagem e tal, para poder vocês visualizarem melhor. Me ouvirem também, né? Com é, qualidade. Então, é uma caminhada, é um processo. E para eu chegar aqui, né, para encontrar as meninas, né, da Escola de Pedagogos, para a gente poder, né, se encontrar nessa jornada e começar essa trajetória nossa, que sabemos, né, que tem um potencial muito grande e tem também um poder, né? Um poder que foi tão libertador para todas nós e que também com certeza será e está sendo para também muitos outros educadores. Então, Manu Santana aqui falando com vocês. Hoje é dia da minha história. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim, tá? Vão chegando, se achegando aí. Se tiver perguntinha para fazer, pode fazer também, tá? Colocar algo, algum comentário também, fiquem à vontade. Então, eu estou aqui para falar quando tudo começou, né? Quem era a Manuela, o que foi que Manuela passou, que fez eu chegar até aqui esse espaço, que é a Escola de Pedagogos, que é um espaço de transformação pessoal, né? Espiritual, profissional, de transformação de vida, sob as bases, né? Dos princípios da física quântica. Então, tudo começou, gente, em 2020. Na verdade, eu coloco 2020, mas eu acredito que antes disso, lá para 2019, que já estava tendo um movimento diferente dentro de mim. Mas não um movimento de crescimento e de desenvolvimento. Na verdade, um movimento contrário, né? Era um movimento meio degradante. E que só que era muito silencioso, foi muito silencioso que eu não percebia isso de forma alguma. Lógico que tem vários anos da vida, né, que você vê, né, por um caminhar meio complicado, né, trilhando determinados caminhos que te conduzem, te trazem, né, para onde você está hoje. Só que vocês não conseguem ainda perceber, era o meu caso, eu não percebia que isso não estava me fazendo bem. Então, em 2020 foi o cume, né, o ápice. E aí, o que eu lembro bem, o que foi muito marcante, era o fato de que quando iniciou, né, as aulas, né, professora educadora, né, sabe o que é isso, retorno das aulas, né, tem toda uma emoção por detrás, né, e mobiliza-se muita coisa, né, de você sair de casa, de você ir encontrar, né, os colegas depois de um tempo de férias, de recesso, de pausa, né, do trabalho, depois encontrar sua turma, seu grupo que você vai trabalhar, né, na série, como diz assim. E isso, né, envolve várias emoções. Só que eu não estava nem um pouco motivada, animada, feliz, muito pelo contrário. Eu chorava desesperadamente antes de sair de casa. Eu tinha acesso de choro, aquela coisa repentina, estranha, realmente estranha, porque eu nunca tinha passado por uma situação desse tipo. Então, assim, parecia que eu estava indo, né, para o pior ambiente da face da Terra. Que eu estava, só faltei ser esticada, sabe, para chegar até o ambiente. Então eu comecei a chorar muito, a ficar muito desesperada. E essa partilha, na verdade, eu só fiz com meu companheiro, meu esposo, lá no post que foi feito essa semana, né? Tem o nome dele.
foi que me apoiou muito nesse momento, muita gratidão, muito amor, né, ao meu marido, meu companheiro, porque ele que segurou muito a barra nesse sentido e perguntava muito o que é que eu tinha, o que é que você tem, Manuela, o que é que você tem, se acalme, calma, calma, e muito desespero, muito desespero. Então foi lá no iníciozinho, lá no janeiro, né, no retorno, para início de fevereiro, das férias escolares. Eu notei que não estava legal. Só que quando você faz, né, aquela retrospectiva, que você já sai daquele lugar, né, não tá mais, eu começo a me reportar de outros momentos de 2019 que não foram tão legais, que eu já vivenciava, né, uma situação de que no ambiente de trabalho eu não era a mesma, estava estranho. Mas só depois, com o tempo que você sai daquele lugar, que você consegue fazer essa autoanálise, né? E até chegar a essa autoanálise, muita coisa eu vivenciei. Esse desânimo, eu percebia que tinha falta de objetivos. Eu não comprei nesse ano de 2020. Eu sou louca por agenda, gente. Agenda, planner, anotações, amo tudo escrito aqui, vários escritos, coisas coladas aqui. Gosto muito. E eu não comprei agenda aquele ano, não escrevi, na verdade, meus objetivos para o ano. Porque eu tenho um certo tipo de organização, né? Coisa de virginianas. Ai, melhorei muito, mas ainda tenho. Então, de me organizar, de colocar no papel os meus objetivos, minhas metas, e acho bom também, né? Não vejo o lado ruim disso, não. Só que hoje em dia eu vejo também, consigo entender, perceber que eu levava muito ao pé da letra. Era muito pesada, muito severa comigo mesma nesse sentido, dessa organização, né? Dessa coisa muito metódica, muito corretinha, muito enquadradinha. Então, veio esse desânimo, esse desespero, não tinha objetivo, estava sem rumo. É, e o pior, né? Colocava a culpa no mundo e aí tava tudo bagunçado, tudo desorganizado, tinha alguma coisa estranha dentro de mim. E eu não conseguia entender que tava estranho, bagunçado, desorganizado, era dentro de mim. Era com minha pessoa. Eu não conseguia perceber isso. E nisso ficava na lamentação, nas lamúrias, vivendo aquela infelicidade ali, né? E tem uma hora que eclode. Foi justamente nesse momento que eu dava os acessos de choro, de desespero, por não entender o que estava acontecendo comigo. Eu não compreendia. Então, o que aconteceu é que teve esse ápice, esse cume nesse sentido. Só que eu não entendia, eu queria entender, eu queria compreender, mas não sabia por onde buscar, por onde caminhar. E aí veio a pandemia, né? Esse momento que passamos a ficar em casa, porque tudo foi pré-pandêmico, né? Foi antes disso, antes de vir um momento de isolamento social, de a gente poder estar centrado mais no foco em casa, na família, com restrição mesmo de interagir nesses outros ambientes. Então, já não tinha começado bem o ano, né, para mim, de certa forma, profissionalmente, né, para uma educadora começar o ano ser um pingo de vontade de estar no ambiente escolar é estranho, e não é bom, não é legal, a gente sabe disso, né, sem o desejo, com total repulsa, a ponto de, eu lembro uma colega minha de trabalho olhar para mim e dizer, você não tá bem, tem alguma coisa estranha com você. E eu não falei nada, eu não compartilhei nada, gente. Eu acredito que tenha sido lógico, tanto a minha energia quanto o meu comportamento, né? Talvez de isolamento, não sei exatamente qual. Na verdade, eu nunca fui muito de estar fazendo muitas interações. No ambiente de trabalho, um pouco mais aberta. Agora, assim, para contar minha vida pessoal, algumas questões assim, e hoje em dia eu faço isso com muita tranquilidade aqui na Escola de Pedagogos, que eu acredito que isso também foi um avanço muito grande, né, da minha vida, que eu precisava dar esse salto, e eu fiz justamente a partir desse trabalho aqui. Eu não tinha, não fazia essas partilhas, e a pessoa conseguiu ler, né, nas entrelinhas, que não estava bem, eu não estava bem, Manuela não estava, né, vivendo os melhores dias da sua vida, não estava vivendo esses melhores dias, né, não estava gostosinho, estava doendo de verdade. Então, veio a pandemia, veio o isolamento, e aí foi o momento que propiciou também, né, essa pausa que eu me dei para entender e fazer essa leitura. Eu não tô indo mais para esse ambiente, que eu tô com repulsa, eu tô com pavor, que eu não quero estar lá.
Então, o que é que está acontecendo? Eu não quero mais isso para mim? O que é que está acontecendo? Foi o momento de virem, né, aquelas indagações, aquelas interrogações, o que é que está acontecendo, o que é que eu vou fazer, como eu vou jogar tudo pro alto, largar, sair correndo, o que é que eu faço? E então, eu comecei a refletir, né? A refletir sobre esses conflitos e aí parecia que do nada, e hoje em dia eu sei que não é do nada, porque nada é por acaso, gente. As coisas não acontecem em nossas vidas por acaso. Não existe essa ideia, essa conversinha de por acaso. Ah, por acaso, oh, apareceu alguém. Sim, a gente pode falar assim, mas não foi por acaso. Você começa realmente a sintonizar o que vai te ajudar, vai te proporcionar, né, viver outros momentos, enxergar por outro ângulo ou com novas lentes, né, uma nova ótica daquelas mesmas questões. Então foram aparecendo algumas pessoas, isso, né, sem o contato presencial. A gente estava justamente no ambiente virtual, né, via mensagens e tantos outros que a gente transita, né, transitou muito naquele momento de isolamento social, as quais conseguiram trazer contribuições maravilhosas para minha vida, indicando algumas coisas, outras, algumas leituras, algumas pessoas. E aí eu fui buscar e compreender o que é que estava acontecendo comigo, né? Naquela busca incessante, entendi muita coisa, né? Passei a mudar alguns comportamentos, mas para isso eu tive que realmente fazer uma busca. Foram cursos, foram leituras, foram estudos, muitos estudos, algumas conversas, né? Muito produtivas, muito felizes e amorosas também. E a partir disso, né, que eu consegui entender que era um movimento que ia além de mim, que estava dentro de mim, mas ia além, eu conseguia, né, transpor isso, as pessoas compreendiam que eu não estava bem, eu também não compreendia, mas que eu precisava buscar para poder trazer novamente, para voltar, né, para esse meu interior, para esse meu lado aqui, esse conflito interno, né, para achar lá na profundeza, nas profundezas, né, de mim mesma o que estava acontecendo. E entendi a importância da espiritualidade naquele momento. Aí quando adquiri alguns cursos e fui ler, fui estudar, fazer trocas e entendi que muita coisa que eu estava fazendo, que eu estava vivenciando, e olha que eu estava no melhor momento da minha vida, gente. Eu tinha tudo que eu desejei ter, né? Tudo que eu pensei ter, que eu lutei, vamos dizer assim, né? Que eu busquei ter, morar na casa em que, né, levamos algum tempinho para construir, mas com muito afinco, muito empenho, muito desejo, muita vontade, do jeitinho que nós queríamos, né, desejávamos. Tava naquele momento maravilhoso. Meu filho, né, nosso filho, havia chegado, eu tenho um filho, né, vocês sabem, Heitor Luiz. Meu desafio lindo, maravilhoso, amo, 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 porque ele é muito diferente da mamãe. Então, com meu filho, a minha vida amorosa muito bem, obrigada, né? O meu parceiro me dando esse apoio maravilhoso. Ele sempre me dá e tava, né, firme e forte ali comigo também. Então, eu tinha como me conduzir tranquilamente, né? Então, assim, financeiramente não tava passando por nenhuma situação. Então, assim, era muito estranho aquilo, gente. Eu tava à beira do abismo interno, interior, sem saber o que era. Então, a ponto, né, de talvez fazer até uma loucura, não sei. Não sei, porque não via mais sentido. Não tinha sentido, não tinha porquê dizer eu estou aqui para isso, eu amo isso, aquilo outro, dessa forma, tal. Não tinha naquele momento. Então, assim, foi um olhar interno, um mergulho profundo. Eu descobri realmente quem era a Manuela, as minhas fragilidades, né? Porque começaram a ser expostas, né? Também as minhas potencialidades. Essa foi a parte, né, mais intensa. E para isso teve, né, teve sofrimento, teve angústia, tiveram muitos questionamentos, o que é que eu faço agora? As pressões externas também muito fortes, porque foi um momento em que a gente estava naquele trabalho, trabalha, não trabalha,
dar essa pausa para ver como as coisas vão melhorar, vai passar rapidinho, e não ia passando. E no trabalho, nesse ambiente, né, que todo professor, todo educador com toda certeza vivenciou, né, de início, e de saber que não havia certeza, saber que não havia certeza, né, imagine, de muito conflito. Eu também estava imersa naquela situação, e ainda mais vivendo essa outra pessoal, né, muito forte, muito intensa. Então, foi um momento também que eu aprendi a dizer alguns nãos, que eu tava muito, dizendo muito sim, sim, amém, sim, amém, sem olhar pra mim, sem olhar pra esse eu, pra essa Manuela que tava ali angustiada, aprisionada. Então, foi um momento, gente, muito intenso em minha vida. E é isso. Eu vivi com intensidade tudo isso, porque eu estava me descobrindo, eu estava dando esse mergulho interior e estava também tendo que lidar com essas questões externas, se vocês lembram, né, que era um bombardeio de informações a respeito, né, da doença que nos acometia. Eu digo nos acometia porque em âmbito global, né, não era nem nacional, era global, e assim ainda é, né? Mas estamos, né, avançamos muito mais. Então, eu tava ali sob pressão o tempo todo. E, por incrível que pareça, quando eu comecei as buscas, as coisas começavam a chegar, sabe? E desvendando, tirando venda após venda, uma após a outra, e eu percebia que eu precisava trabalhar minha espiritualidade, eu precisava trabalhar a minha gratidão, desenvolver, na verdade, porque o que eu agradecia, sempre fui muito educada, graças à minha mãe, né? Me ajudou muito a isso, né? Gratidão, mãe, por aprender, né, a compartilhar, até ser obrigada, né? Só que não é uma obrigada por dizer, né, por ser grata naquele momento, mas algo muito passageiro, por algo que você recebeu. E sim, grata por estar viva, né? Eu aprendi naquele momento e entendi que eu tinha saúde, que eu tinha uma casa, que eu tinha um lar, que eu tinha uma pessoa que me apoiava, que eu tinha pessoas também ao meu redor que me amavam, só que estavam à distância. E naquele momento mais complicado de minha vida, eu entendi que eu precisava também me amar. E que eu estava passando também era falta de autoamor, de confiança, de amor próprio. Entendem? Então, foi aí, nesse momento, que eu dei essa olhada interior, que eu parei para me observar, me compreender, foi que as fichas começaram a cair, uma após a outra. Eu preciso me curar. Eu preciso resgatar dentro de mim essa melhor parte que está aí, guardada, escondida, e a gente fala muito isso aqui. A gente precisa voltar a resgatar tudo isso. E se ver no outro, eu não me via no outro. Era muito da cobrança, de cobrar. E cobrava o externo, porque antes de cobrar o externo, eu me cobrava internamente. Eu tento o tempo inteiro na autocobrança, na autocobrança. O tempo inteiro me cobrando. Então, foi quando vieram todas essas questões, todas de uma só vez, que eu passei a entender, a perceber, precisa mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Na verdade, acho que eu já estava no processo de mudança palatina, aos poucos, gradativa, eu achei a palavra mais fácil. Gradativa, e aí ainda não compreendia, né? Porque quando eu passei a ser grata, agradecida, a viver com mais intensidade, eu vivenciei esse meu ambiente que eu tanto queria, que eu desejei tanto, mas eu não tinha tempo por conta, né, das labutas diárias, e também não me permitia, tá? Não posso colocar também somente a culpa, mas a gente costuma fazer, em terceiro, nesse momento dessa luta diária, desse corre-corre. Não, eu também não me permitia isso. E foi nesse momento que, nessas minhas buscas eu compreendi e comecei, né, a fazer, sim, esse contato mais próximo, sabe, com tudo que eu tenho, a ser grata.
E foram os princípios quânticos que me trouxeram até aqui. E que me mantêm até hoje, né? Nessa busca juntamente com as meninas, né? Essa empreitada maravilhosa de compartilhar os nossos conhecimentos aqui nas redes. Porque quando eu compartilho, quando eu entrego, né? Faço essa entrega, eu abro a minha vida, eu mostro o que é possível. E eu sei que tem outras pessoas, outras colegas, outros colegas, companheiros, professores, educadores, também vivenciando isso, um pouco disso. Essa falta de desejo, essa falta de ânimo para estar nesse outro ambiente, que é um ambiente escolar, de sair de casa, de cumprimentar um colega, uma colega que passa por você, porque você não quer estar ali, porque você não vê sentido em estar ali. Às vezes não faz nem parte da sua vida, você vive uma outra vida paralela, que é aquém de tudo isso. E você quer, né, que o tempo todo que o outro te entenda, mas você não tá receptivo a isso. Eu não tava, eu entendia que eu não estava aberta, eu não estava receptiva, eu queria do meu jeito. E outra coisa, a gente fala muito, né, nesse olhar sensível, olhar cuidadoso, amoroso, afetuoso. Compara quem? Compara nossos alunos, compara as famílias, compara a comunidade escolar, né? O entender o outro, se colocar no lugar do outro. Mas que horas, em que momento é que esse outro se coloca no seu lugar? Ou que você mesmo, você mesma tem esse olhar interno e se colocar. Será que eu tô dando além do que eu posso? Se eu não tenho nem pra mim, como é que eu vou dar tanto assim pro outro? E parece ser uma fala egoísta, né? Eu entendo que quem tá chegando aqui agora, papo, bateu aqui. Cheguei aqui nas educadoras quânticas, o que é que Manolo tá falando? Pode parecer estranho. Mas com o passar do tempo, vá lá olhando também, né, o nosso feed, vá compreendendo e trazendo para sua realidade, para o seu dia a dia. Se você não tem entendimento próprio, não tem autoamor, não sabe aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, seu rumo, não vê sentido na sua vida, como é que você vai levar isso para o outro? É contraditório. E dizer ao outro o que fazer. Você precisa vivenciar isso. Eu precisava vivenciar isso. Entender, buscar, encontrar essa Manuela que estava aqui dentro de mim, perdida, nesse lugar sombrio, não sei, de norteada. Para poder colocar para fora, entender que eu posso mais. Eu sempre pude, né? Que aquela garota tímida lá, de muitos e muitos anos atrás, que morria de ver com frio na barriga, meu Deus, eu vou falar para não sei quantas pessoas que vão passar por aqui, que vão abrir essa live, que vão olhar e que podem criticar. Olha o quanto, gente, eu me sentia aprisionada e deixava de fazer. Deixei muitas vezes de fazer várias coisas, larguei coisas pelo meio do caminho, inacabadas. Abri a boca para falar em público, jamais. Então, hoje em dia, eu vejo quanto foi valioso para mim. Tá? Até aquele momento de dor, eu acredito que hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, com minha consciência expandida, essa nova consciência, esse novo olhar para o mundo, para mim, eu entendo que foi necessário. Que foi preciso para eu chegar até aqui, que senão não chegaria não, gente. Eu não estaria aqui falando para vocês, né, de forma alguma. Eu não estaria. Porque a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, eu entendo que eu preciso me curar. Que existem várias curas a serem feitas ainda. Sabe? E quando eu abro a boca, olha a língua, para falar de um terceiro, de um outro, de um colega, de um familiar, do meu próprio companheiro, eu vou estar colocando ali várias coisas que às vezes eu nem aceito em mim, mas eu faço questão de apontar no outro. E já com essa nova visão, eu entendo que é responsabilidade minha, que eu que preciso mudar em primeiro lugar, porque eu queria que os outros mudassem.
a responsabilidade é minha. Eu preciso mudar primeiro. Esse foi um dos grandes aprendizados da física quântica em minha vida. Eu sou energia, eu sou luz, eu tenho poder, eu sou o poder. Mas eu também sou responsável por tudo que eu faço. Por tudo que acontece comigo, inclusive. Porque eu estou sintonizando tudo isso. Então, a partir do momento que eu tenho o controle disso, eu preciso entender que o meu comportamento, a minha forma de agir vai influenciar em todo esse ambiente, em tudo isso que eu vivencio nas pessoas que estão ao meu redor. E aí as coisas começaram a mudar. Ó, a virada de chave aconteceu e começou a mudar. Eu comecei a ver sentido nas coisas, nas mínimas coisas que eu não estava vendo mais. Eu nem sei se eu via antes, viu? Que eu passava por cima atropelando, era tudo. E pulava da cama, se joga e vamos trabalhar. E corre, corre, vai, vai, pega, pega, assim assado, sobe, desce. Em desespero, agonia, confusão. E aí, claro que você vai atrair várias coisas nesse sentido. Dessa leva, desse desespero. E era isso que estava acontecendo comigo e eu não estava compreendendo. E a partir do olhar, desse olhar interno, dessa leitura de mim, né? Como a gente já trouxe aqui, né? Momento vivencial com vocês, dessas leituras internas. Quando você passa a se observar, a se compreender, a saber o que você gosta, o que você não gosta. E se não gosta, por que eu não gosto? O que é que faz com que eu realmente não gosto? Vou me respeitar sim, preciso que os outros também me respeitem. Porque a partir do momento que você diz um não, tá? Em alto bom som, né? Sonoro, expressivo, dizendo não, aqui é o limite, eu não quero mais, eu não aceito mais, eu não vou fazer. Isso é uma forma também de ter autenticidade. Não precisa ser um não grosseiro, não. É só ter firmeza e ter certeza do que você está fazendo. Eu não tinha, muitos momentos eu disse sim, como eu já falei para vocês. Então, é você ter personalidade também. É você ter consciência do que você faz, do que você quer, para onde você está indo, a construção que você está fazendo. E até então eu estava vivendo. Mas hoje em dia, juntamente com as meninas, e aí foi, né? Foram chegando, né? Midian me trouxe para cá, né? Assim como Claudinha. E as nossas trocas, nossas buscas continuam sendo constantes. Então, eu não vou dizer aqui, né, que somos as educadoras referências porque somos educadoras quânticas. De forma alguma. A sua referência é você mesmo, em primeiro lugar. Precisa ser. O tempo todo. A minha referência sou eu, Manuela, sempre. Ninguém vai fazer como eu. E nem vou fazer como A, B, C, D, C. Porque quando você quer fazer igual a todo mundo, vira uma miscelânea, você não faz nada. Nada. Você não anda, você não flui. E cai naquele abismo que eu caí. Certo? Então, esse é um pouco da minha história, né? Porque tem tantas outras coisas. E a partir daí eu conheci também o Reiki. Né? O Reiki, minha vida surgiu como algo que eu precisava, eu entendia que ali no trabalho com a espiritualidade, que era o que eu precisava desenvolver em mim, porque assim, não era concebível uma pessoa acordar de um jeito e de uma hora para outra tá de outro, aí sair dando patada aqui, ali, acolá e falando, despejando tudo que quer, sem pensar nesse outro indivíduo que está recebendo, tá? Se nós temos tantas coisas boas, maravilhosas dentro de nós, né? Guardadas, né? A divindade mora também em nós. Esse conceito também mudou muito em minha vida, porque Deus estava tão longe, tão aquém, né? Quem sou eu? Quem é Manuela na fila, né? Do pão para poder, né, acessar esse divino, esse sagrado. E hoje em dia eu vejo e sei que está dentro de cada um de nós. E que o Reiki trouxe isso muito forte em minha vida, né? Eu posso, você pode, qualquer um pode. Basta ter as ferramentas corretas, né? Essa busca, esse estudo, porque tá tudo aí guardado, tá tudo aqui guardado. Então eu fui em busca dessa energia amorosa, ela me sintonizou também, né? É aquilo que eu disse, gente, parece engraçado, né? Que a gente costuma falar o tempo todo, né? A coincidência, menina, caiu no meu feed aquilo lá, não foi na hora certa.
Mas não, gente, você sintoniza também. Eu sei que as redes, lógico, fica te espiando o tempo todo para saber lhe sugerir coisas as quais, né, você mais transita e trafega lá dentro. Mas, dentre tantas, pode ter 1 milhão de outras e que aí não te tocou ainda, que não foi. E aí chegou em minha vida, trazendo o melhor, né? Essa amorosidade, essa sutileza, essa energia poderosa de cura. Eu vivenciei algumas transformações e algumas experiências também de cura de verdade. E aí eu não estava ainda, né, no propósito de emissão do reiki. Que é algo, inclusive, que a gente faz todas as terças-feiras, viu, gente? Às 5h30 da manhã, porque é cedinho, sim, para poder você se energizar, né? Já trabalhar a sua cura, já sair energizado, energizada, ó, equilibrada, com ao máximo da potência em você, com os 5 princípios do Reiki, né? Só por hoje, não se irrite, não se preocupe, seja humilde, seja gentil e amável, trabalhe honestamente. Que você tendo esses 5 princípios em sua vida, o que mais você precisa? Ser feliz. Somente isso, porque nascemos para sermos felizes. Então, hoje em dia, eu me considero uma pessoa feliz. Tem uma, Manuela, tudo lindo, tudo maravilhoso. Tem horas que eu fico assim, né? Na escola, que tanto eu não queria ir, que já apavou a versão, meu Deus, eu tenho que ir trabalhar. Hoje em dia eu vou feliz, saltitante, sorridente, bom dia, bom dia, bom dia, saúdo todo mundo que eu encontro. Até os cachorros que ficam lá na porta. Creiam. Os gatinhos, que lá tem gato, tem cachorro, tem tudo, viu, gente? Então, eu me sinto muito melhor, sendo grata o tempo todo por tudo, gente. Porque tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de ser, vocês vão compreender, tá? Essa é a minha história. Estou aqui, se tiverem dúvidas, alguma perguntinha para fazer, quem tá aí, viu, gente, quiser fazer, pode fazer. Eu tô aqui para responder e compartilhar, na verdade, essa minha vitória, essa minha transformação, esse meu lado que tava, né, ali guardado, escondido, não ser enterrado. Então, o momento é justamente para isso, para essa partilha de vocês, que eu sei que tem colegas que passam por isso. E nesse momento, lembra que eu falei para vocês que a gente estava nesse momento de enclausuramento? Eu consegui, mesmo diante, né, de tudo isso, eu consegui até dar apoio a outras pessoas, a compartilhar conhecimentos que eu estava, né, começando a desbravar, mas já conseguia multiplicar, indicar, orientar algumas leituras que eu estava fazendo, passar, indicar também, compartilhar links, nomes de alguns mentores maravilhosos que ainda hoje sim são minha base, as nossas bases, né? Porque você, aos poucos, é justamente isso, a sua cura é a cura do outro também. Quando você se melhora, quando você se abre, você expande, é justamente isso, você consegue entregar o seu melhor o tempo todo, tá? Tem um comentário aqui, né? As pessoas não entendem tanto o amor, de onde surge. Pois é, ele é divino, ele é sagrado, e como assim um divino sagrado que tá lá, né, que a gente pensa que tá tão distante, tá aqui dentro de nós. Então, esse amor o tempo todo tá aí. E a gente precisa expandir, deixar, né? Deixar, né? Como diz, né? Como foi dito pelo grande, né? Profeta maior que passou aqui na terra, né? Deixai brilhar a vossa luz. Esse brilho, esse amor que está aí guardado, precisa ser externalizado o tempo todo, porque o outro é você e você é o outro, né? E a gente não consegue tentar tratar o outro da forma que você gostaria de ser tratado. A gente fala tanto sobre isso e não consegue. E a partir do momento que você dá o primeiro passo, o segundo, não que eu seja a melhor pessoa do mundo, gente, não é isso, a questão não é essa. É você compreender o seu lugar, o seu papel. O outro vai ser sempre o outro em relação ao que ele não faz, não é de sua responsabilidade. A sua responsabilidade é o que você faz, tá? A sua relação com as amigas e familiares também melhorou. Melhorou muito, verdade.
Demais, 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 porque é justamente isso. Eu precisava me melhorar. Eu achava que sempre era o outro, né? A cobrança com o outro, com o outro, com o outro. Tem gente, né, que diga que parece que é uma nova Manuela, né? Que surgiu, brotou, pá. Mas assim, na verdade, já estava aqui dentro. Eu aprisionei por várias questões, né? Aí já são questões que hoje em dia eu já faço algumas leituras e cada um vai trabalhar as suas. Você termina aprisionando, talvez para não sofrer, talvez porque não entendeu, né, o real motivo de você estar aqui, que é para amar, que é para compartilhar, que é para dar o seu melhor. Isso aí vai de desconhecimento mesmo às vezes. Você precisa conhecer. Então, a partir do momento que eu comecei a desbravar tudo isso por meio dos cursos, das formações, da física quântica, né, que é a base principal de tudo isso, os princípios quânticos, entender da energia, do que eu faço, né, as leis universais estão aí o tempo todo, não podem ser modificadas, nem atropeladas, nem a gente achar que é assim, porque o contrário de trás para frente, de frente para trás, não vai ser. Então, o que você dá, você vai receber. Foi justamente aí que eu fui compreendendo. Você vai aos poucos. Então, o espaço aqui é para isso, tá? É para transformação, é para convocação desses educadores que estão se lamentando, que estão no chão da escola, nas paredes, nos muros da escola, que estão insatisfeitos, que estão tristes, infelizes e que precisam compreender que somos maiores do que isso, merecemos mais do que isso. Que essa busca é intensa, é grande, é um labor, né, dia após dia, porque muita coisa vem para te deixar na chão, como diz, lá naquela antiga novela. Mas você precisa, por amor próprio, por amor aos que você ama, os que você não ama também, que você desconhece a existência, você precisa sair desse lugar. Precisa, porque a energia do mundo vai ser modificada a partir do momento que você dá o primeiro passo a entender, a compreender que a dor não é o nosso lugar de origem. E sim o amor, a gratidão, o poder, a modificação, a transformação, a luz sempre, tá? Então é isso, meus amores, né? Senão eu falo até amanhã, né? Que agora eu sou assim. Então, é isso. Eu convido a vocês, né, que estejam aqui conosco diariamente, porque tem sempre publicação nova, tem stories, tá? No dia que não tem, porque a gente tá no corre que somos educadoras, estamos lá no mesmo lugar que você está na escola, certo? Mas fazemos esse trabalho aqui com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque sabemos que precisamos. E assim como tivemos mentores lá, tanto eu, quanto Claudinha, quanto Mid, precisamos sim entendemos, né, que a nossa missão é também mentorar pessoas, conduzir, orientar, dar as mãos, estar caminhando de lado a lado, porque a minha cura é a sua cura, a minha transformação é a sua transformação, vice-versa, certo? Um beijo a vocês, tá? Até o próximo sábado, que aí vem mais história. Segura que vem história, vem emoção. Uma das meninas vai estar aqui nesse mesmo horário, às 12h12, para conversar um pouquinho mais, né, sobre cada uma delas. Um beijo a vocês e continue aqui conosco. YouTube, tá? Se inscrevam no canal, nosso canal do YouTube, tá lá. Tem muitos vídeos, muito material, muito bom. E tem os nossos cursos também, link na bio, viu? Beijos, cheiros e queijos e até mais.